Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, que nos diz: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Bom, meus amados, como vimos no verso anterior, Deus havia se colocado Saul como rei contra a vontade de Deus, e Deus por fim o rejeita e então escolhe Davi. Bom, lembrando que aqui o apóstolo Paulo está pregando em uma sinagoga em Chipre e está recontando a história de Israel para então anunciar Cristo, porque Jesus Cristo estava previsto no Antigo Testamento como o Messias que viria e veio. Bom, contamos então que Saul havia sido um pedido do povo, o povo que se importava com a aparência, via Saul como mais belo, mais alto, um homem de porte, um homem vigoroso, e foi escolhido como rei. Só que Deus rejeita. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que Deus olha o coração. Não adianta a gente tentar maquiar ou fazer a aparência de que serve a Deus, ou isso, ou aquilo, ou que é uma pessoa boa. Queridos, nada disso adianta. É uma coisa que eu sempre achei impressionante. E assim, me vem à cabeça, será que os cristãos acreditam que Deus existe? Porque eles maqueiam, eles fingem, eles enganam, achando que isso basta. Basta enganar os irmãos, basta enganar o pastor, ou a esposa, ou o esposo, que está bem, está tudo bem, porque a moral dela está ali preservada, a imagem está preservada. E o que adianta isso, se Deus conhece o coração? Deus conhece o coração, querido. Você pode enganar todo mundo, pode enganar até a si mesmo. Não tem como enganar Deus. Então Deus conhece o coração. Conhecia o coração de Saul, o rejeitou, escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. Davi teve diversos erros, diversas falhas, algumas grotescas, só que Deus conhecia o coração. Porque Deus, ele busca e deseja que a gente se aperfeiçoe, que a gente cresça, que nós sejamos as melhores pessoas possíveis. Mas ele sabe que nós somos pó e falhamos. Agora, o que mais importa é o coração, queridos. Porque uma pessoa que falha pouco, mas tem um coração podre, um coração enganoso, um coração perverso, que maquina por trás e só mantém uma aparência, será que essa pessoa é melhor que uma pessoa que tem um coração puro, um desejo verdadeiro, sincero, de coração ele procura ser uma pessoa melhor a cada dia, mas tropeça aqui e ali? Qual que será que é melhor? Aquele que falha, mas falha em sinceridade, ou aquele que erra aqui e acolá, tapa os erros dele, mas é tudo falso, é tudo por interesse, é tudo maquinando. Deus conhece o coração. Bom, e trazendo então um pouco aqui do nosso contexto político, né, queridos? Porque comentamos no estudo anterior, vocês podem fazer referência a ele, que o povo queria um rei. Queria um rei. E fizeram essa mistura entre religião e política, como vemos nos tempos atuais. É um erro grotesco que a história da humanidade já ensinou centenas ou milhares de vezes, que isso só dá em fracasso, isso é abominável e é sempre com resultados trágicos e pavorosos. Sempre, sempre. Resultados trágicos e pavorosos, porque se corrompe tanto a política quanto a religião. Porque um dá apoio ao outro, as críticas não chegam, os dois assumem poderes absolutos e os dois se corrompem absolutamente. Bom, aí a gente pode pensar, bom, a questão é que se escolheu a pessoa errada. O problema é quando se escolhe Saul. Não, vamos escolher outro, agora vamos buscar um homem segundo o coração de Deus, como nos diz o verso. O certo é escolher Davi. Mas como acabamos de explicar, o único que conhece o coração é Deus. O único. E a gente vai fazer uma votação em que só Deus vota. Não, a gente pede a direção de Deus. Meu irmão, esse pede direção de Deus, cada igreja vai dizer que recebeu uma outra direção. Não existe isso. Realmente o único que poderia escolher é Deus. E Deus escolheu Davi.
para ser o líder político? Não, para apontar para Jesus. Isso é que o Evangelho nos ensina. Nós vemos aqui no período dos Evangelhos, no período de Jesus, os judeus queriam um líder político, como hoje. Um líder político para liderar a nação, conduzir a nação até Deus, para colocar o reino de Deus na terra. Então queriam um político para reinar. Libertar do Império Romano, libertar da opressão, libertar da escravidão. Um líder político que viesse segundo o coração de Deus. E foi isso que Deus fez? Será que a gente não consegue ver a história conforme está na palavra de Deus? O povo queria isso, um líder político, e Deus deu a eles o quê? Deu a eles Jesus. Um líder político? Jamais. Jamais. Ele não fundou nenhum partido político, não se aventurou na política, nem em governo algum, nem de uma cidade, quanto mais de um país. Não se aventurou em nada político. Não foi líder nem de sinagoga, não foi líder de nada. Ele simplesmente ensinou a verdade, ensinou o amor. Mas, como as pessoas não acreditam no poder da verdade, nem no poder do amor, isso parece completamente insuficiente. Não, isso aí não basta. Não, é importante, tudo bem. Tá. Fale sobre o amor, pregue, fale da palavra de Deus. Mas isso aí não basta, a gente precisa de um político, de um governante que esteja lá à frente para defender os nossos interesses. Foi isso que Deus fez? Alguém aqui é mais sábio que Deus? Levante a mão aí, quem é mais sábio que Deus? Jesus não fez isso, porque não era isso para ser feito. Isso estava tão entranhado na população da época, precisamos de um líder político, precisamos de um líder político, que até depois da ressurreição de Jesus, e quando Jesus subiu aos céus, os discípulos, passados 3 anos com Jesus, perguntavam: Senhor, quando é que restaurarás o reino a Israel? Era isso que eles queriam. O interesse deles ao seguir Jesus, ao estar ali aprendendo. Jesus, legal essas parábolas, interessante, amar ao próximo. Sim, Jesus, Pai Nosso. Sim, frutos do Espírito. Sim, Jesus. Ótimo. Bom, muito bom. Pregação, nota 10, Jesus. Olha, não tem a acrescentar, você é excelente mestre, muito bom. Mas quando vai restaurar o reino a Israel? Vamos que interessa, Jesus. Tá bom, a conversa aí é interessante, o ensino, muito bom. Mas quando? Quando? Vamos falar agora coisas palpáveis, ó. Coisas palpáveis, tá bom, o ensino legal, interessante. Agora, coisas palpáveis. Quando restaurarás o reino a Israel? A gente precisa de um governante. Precisamos de um Messias político, Jesus. Acorda, Jesus, acorda. A gente precisa de um governante. Chega de coisas abstratas, princípios, valores, ensino. O reino de Deus não é esse mundo. Os que são nascidos do Espírito são como o vento, não sabe de onde vem, de onde vai. Jesus, legal, Jesus, tudo bem. Nascer de novo. Tá bom, Jesus, falando de novo sobre nascer de novo. Tá bom, Jesus, poxa, sim, eu concordo. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Pronto, agora, ótimo. Certo? Estamos de acordo com isso aí tudo. Né? O grão de mostarda, essas coisinhas, tudo, tá legal, legal, poesia muito boa. Mas quando vai restaurar o reino a Israel, Jesus? Quando, né? Um aqui quer sentar à sua direita, outro quer sentar à sua esquerda no teu reino. Quando, Jesus? Vamos, Jesus, ao que interessa. Vamos ao que interessa. Então é a mesma coisa hoje, queridos. 2000 anos depois, os supostos discípulos de Jesus de hoje, querendo isso, restaurar o reino, ter um líder político. E Deus não se submeteu a isso, nem lá, nem aqui, nem nunca. Não é isso que transforma a realidade. Porque coloque o líder político que for, sobre o povo que for. Se não houver transformação do coração, de caráter, dos líderes todos, do povo como um todo, ou seja, se não houver reino de Deus dentro da pessoa, dentro de todos, nada dura, nenhuma transformação. Pode colocar o melhor político, o melhor líder, vai ruir, porque se corrompe, o poder corrompe, as pessoas se corrompem. Vamos tirar as pessoas lá que são do mal e vamos colocar o nosso. Tudo bem, passado 1, 2 anos se corrompe, já virou mal de novo, porque o sistema é corrompido, o coração humano é corrompido.
se não nascer de novo, se não forem transformados, se não forem guiados pelo Espírito de Deus, serem reinados, sendo governados pela rica presença de Deus e tendo Jesus como o centro, como aquele que reina no coração e sempre, colocando a esperança não em um líder político, mas no verdadeiro Messias, no verdadeiro Cristo, no verdadeiro ungido de Deus, que não é um político, mas alguém que lidera as nossas almas, que lidera o nosso ser, nada dura, nada transforma, nada muda. Ponto. É assim. Então, ou a gente acorda para isso. Não, mas e Davi? Davi se corrompeu, Davi errou, Davi pisou na bola. Davi, na verdade, era só uma figura de Cristo. Quando Cristo veio, ele não veio como líder político, veio como líder de corações, líder espiritual, líder transformador. E nós precisamos seguir esse líder. Quando nós, e principalmente os cristãos, que hoje estão pedindo a mesma coisa, né, por um líder político, quando os cristãos acordarem e seguirem verdadeiramente a Jesus, aí é a transformação. A gente sabe que o número de cristãos, sejam católicos ou evangélicos, né, tinham aquela coisa antigamente, né? Ah, quando os cristãos, a maioria foi evangélico, o país vai ser transformado. A gente tem uma quantidade já imensa, não sei se 20, 25% de evangélicos, e o país continua a mesma coisa ou piorou. Moralmente, de caráter, na corrupção, na desonestidade, na mentira, nos golpes, em todas as esferas, em todas as hierarquias. Ficou a mesma coisa ou piorou. Por quê? Porque não há transformação. Não há transformação, porque não estão seguindo a Cristo. Quando seguirmos a Cristo, os cristãos, católicos, evangélicos, ou qualquer ser humano, seguir a Cristo de coração e alma, mesmo se você colocar um político lá inadequado, ele vai ser constrangido pela nossa postura, pela postura dos que realmente seguem a verdade, têm princípios e têm valores e são guiados pelo Espírito Santo. Mas enquanto o povo está todo corrompido, a liderança toda corrompida, e a gente quer que coloque-se um ou alguns lá em cima e acha que vai mudar alguma coisa. Se está tudo corrompido, vai mudar o quê? Nada vai mudar enquanto você e eu não formos transformados e os cristãos e todos forem transformados. E para isso nós precisamos de um líder espiritual que nos guie à luz, que nos transforme por dentro. Quando o povo todo for transformado por dentro, aí desse povo transformado vai surgir 1, 2, 3, vários líderes transformados, numa cultura transformada, num ambiente transformado, numa comunicação transformada, num coração transformado, com desejos transformados, com princípios transformados. Aí sim, aí cria-se um verdadeiro reino, uma verdadeira transformação. Agora, tudo corrompido, corações corrompidos, povo corrompido, desejos corrompidos, intenções corrompidas, política, esquema governamental, tudo corrompido. Ah, agora vamos colocar alguém lá. E os cristãos, que não, mas se vier alguém da igreja, alguém assim, alguém assado, a igreja está toda, de novo, quantidade imensa da proporção da população, entre aspas, se converteu a Jesus e continua a mesma coisa ou piorou. Então, mesmo que se tire dos melhores da igreja, vai mudar muita coisa? Se esse é o nosso nível de caráter, esse é o nosso nível moral, nosso nível ético, a gente vê as lideranças evangélicas por aí dão um excelente testemunho na política. Então, ou a gente resolve realmente escolher o ungido verdadeiro, a palavra ungido quer dizer Cristo, quer dizer Messias. Quem é o teu ungido? Quem é o teu Cristo, o teu Messias? O meu é Jesus. E é ele que eu procuro crescer e aprender. O dia que os cristãos seguirem esse verdadeiro ungido, que não é para ser um líder político, é ele, é Jesus. O Davi prefigura Cristo. Se nós nos dobrarmos a ele, seguirmos a ele, ouvirmos a ele, praticarmos o que ele ensinou, aí tudo vai mudar. De dentro para fora. Do povo para a liderança. Muda tudo. Porque aí Cristo realmente entrou, aí Cristo realmente reina. Na esperança não em um ser humano, mas no ser humano e divino Cristo Jesus. 100% homem, 100% Deus, o Cristo, o Messias, o ungido. O único que pode transformar. Espero que os cristãos voltem a acreditar nisso. Que ele é o único que pode transformar a realidade
de um povo, de uma cultura, de uma nação. É nisso que eu creio. Cristo. Olhos em Cristo. Esperança em Cristo. Devoção a Cristo. Entrega a Cristo, aprendendo com Cristo. Cristo pode transformar. E aí o político que vier depois vem desse reino e não esperança numa pessoa. Tira um, tira outro, não importa. Vindo todos e todos transformados, isso flui. Não corrompe-se, não se perde. Espero que vocês entendam isso, queridos, e todos possam entender, e os cristãos voltem a ter esperança em Cristo, no que ele ensinou, no que ele falou, na sua figura espiritual, que é isso que transforma. Ou voltarão a ser aqueles discípulos. Quando restaurarás o reino a Israel? Fazendo essa pergunta, diante de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que derramou seu sangue na cruz, de um Cristo que estava subindo aos céus. Olha o nível do ridículo, do patético, do grosseiro e quase uma blasfêmia. Falar diante do Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e estava subindo aos céus, e eles preocupados com política. A mesma coisa hoje. Que a gente se envergonhe, e se arrependa, e olhe para Cristo e fala: Cristo, Jesus, reina no meu coração. Aí sim o reino vai estar restaurado dentro de mim e aí haverá transformação. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.